André Barros, co-CEO da N Sports, é o convidado do bate-bola aqui no Estadão dessa semana. Já quero agradecer o André por ter aceitado o convite. Já queria começar perguntando pro André, na verdade, antes de a gente falar um pouquinho da N Sports, André, queria voltar um pouquinho no tempo para falar um pouquinho do Desimpedidos. E a importância dos Desimpedidos. Os Desimpedidos para quem acompanha futebol, para quem acompanha, enfim, a mídia digital, foi o grande primeiro canal de esportes ou de futebol ali da era digital, né? Realmente é um marco. Por isso que eu queria que o André contasse um pouquinho lá do início, né? Que o Desimpedidos acaba chegando no ponto que a gente vai falar bastante sobre a N Sports daqui a pouco, né? Obrigado, André. Imagina, Marcelo, obrigado pelo convite. É um prazerzaço falar com vocês e ter a oportunidade de entrar numa plataforma tão tradicional, tão bacana como o Estadão, também pra gente é super importante. Sobre o Desimpedidos, é difícil falar do filho mais velho, né? Então é um prazerzaço ter participado dessa história, ter construído esse canal, essa nova mídia, essa nova forma de comunicar. O Desimpedidos, ele meio que nasceu com base em uma experiência de consumo meio própria, assim, né? A gente juntou o Luciano Huck, o Kaká, a mim, e pensamos juntos o que a gente gosta ou a forma que a gente gostava de consumir o esporte e o que faltava na época, né? A gente estava falando de 2012, né, que a gente começou a planejar, 2012, 2013, e o que faltava, né, nos meios tradicionais ou já existentes, né, da forma de interagir, a forma de falar sobre futebol, a forma de consumir o produto, o lugar que se consumiu o produto. E a gente aproveitou bastante da experiência que cada um teve. Eu fui empresário jogador, fui presidente de clube aqui no interior de São Paulo, do Rio Claro, então pude ter essa visão de várias frentes diferentes do esporte. E aí junta com o Kaká, com toda a experiência dele, com o Luciano, que estava bem engajado no início do projeto, olhando da parte da mídia tradicional, e a gente conseguiu construir uma narrativa diferente. Sim, não tem reinvenção da roda, né? Isso que eu sempre bato na tecla, né? A gente não reinventou a roda, mas a gente só trouxe um tempero diferente para uma mídia que estava começando a se desenvolver, que era o YouTube, e que muito do aprendizado, da fonte que a gente bebeu lá atrás, a gente obviamente está usando e vai usar bastante aqui na N Sports. Inclusive essa parceria já com o Desimpedidos na Série B é um indicativo disso. Essa questão dos direitos é até legal falar, né, André? Porque assim, o Desimpedidos ele teve essa história dele por 10, 11 anos sem transmitir jogos, né? Sem transmitir eventos, né? Você tinha toda ali uma audiência gigantesca com programas bem-humorados, irreverentes, né? Com os influenciadores que são muito importantes. E agora o Desimpedidos dá esse passo a mais, que aí a gente até completa com a questão da N Sports, que é essa questão dos direitos. Eu queria te perguntar assim, como que os direitos de transmissão, você transmitir um evento, se junta também nesse outro aspecto que é de programas ali, bem-humorados, com influenciadores e tudo mais. Tem. O Desimpedidos, eu acho que, falando uma dor, vamos falar assim, ele talvez tenha perdido a grande oportunidade de ser o Cazé, vamos dizer assim, porque ele já era um dos maiores canais de esportes da América Latina, em 2022, quando o Cazé começou a ganhar projeção com direitos esportivos, né, com a Copa do Mundo. E talvez o veículo que estava mais preparado para isso à época, talvez seria o Desimpedidos. Eles acabaram, por série de motivos estratégicos, não aproveitando essa onda na época. Ele teve algumas iniciativas pontuais de transmissão de direitos, e algumas delas até, coincidentemente, eu participei, que foi a transmissão dos jogos do Campeonato Italiano, francês, quando o DAZN veio para o Brasil e ainda não tinha um aplicativo. Eu participei dessa a vinda de DAZN, e como a gente não tinha o aplicativo ainda lançado, a gente pegou os direitos que a gente tinha e fez uma parceria com o Desimpedidos. Depois eles tiveram, acho que, o Campeonato Feminino, o Campeonato Carioca no Camisa 21, mas eram iniciativas muito pontuais, né? Como eu não estava mais na operação ali na época, eu pensava que eles iam abraçar de vez essa oportunidade com os direitos, o que acabou
acontecendo via o Cazé. O que eu entendo da fortaleza de toda essa narrativa que o Desimpedidos construiu de geração de conteúdo, é que o conteúdo de direito, ele pode ser um meio, não um fim. Então eu preciso sim ter bons conteúdos para criar uma cauda longa de conversa com a audiência no meio dos eventos, né. Então o jogo acontece, o que que eu vou falar sobre o jogo, o que eu vou falar sobre o campeonato, a competição, seja lá de qual esporte que for, durante a pausa, né, entre jogos. E eu acho que o uso dessa ferramenta de engajamentos, influenciadores, é uma ferramenta poderosíssima para isso, né, para você criar essas narrativas, criar essas conversas a partir do direito. E a gente tem um exemplo muito bom, com o próprio Desimpedidos, né, e eu uso muito isso como referência aqui para nossa construção na Esportes. No início do canal, a gente tinha um programa que era o Gols da Zoeira. Gols da Zoeira era nada mais, nada menos que o compilado de melhores momentos dos jogos do final de semana, só que a gente veiculava esse programa segunda-feira, à tarde. E, ou seja, todo mundo já tinha visto e consumido todo tipo de lance no domingo e todos os dezenas de programas esportivos que acontecem no domingo, no almoço, né? O Globo Esporte, o esporte da Record, do SBT, mas era um programa de maior audiência do Desimpedidos, por quê? Porque a gente contava a história de um jeito desimpedido, de um jeito diferente. Então a gente contava, usava uma narrativa que ela era muito proprietária, e as pessoas iam consumir não só os melhores momentos, mas a forma que a gente contava a história. E para mim isso é o grande valor, e é o grande valor que o Cazé tem, é o grande valor que Desimpedidos tem. As pessoas vão assistir o Cazé para ver a forma que o Cazé conta as histórias dele, né, conta a história do jogo, né, cada jogo é uma história. E a gente quer trazer isso também aqui pra N, contar as histórias a partir do público que a gente quer atingir. Agora falando mais da N mesmo, a N Sports é uma empresa já tem algum tempo, né, André, no mercado e tudo mais, mas esse ano a Holo Sports, até queria que você explicasse um pouquinho como que funciona essa questão da Holo Sports com a N, acabou virando sócia, né, entrando na sociedade, e aí teve esse, então, digamos, upgrade, não upgrade porque a empresa a N Sports já estava, mas realmente teve, tá na mídia, enfim, teve agora o direito da Série B também, que tá transmitindo, que é uma coisa importante. Queria que você explicasse um pouquinho essa tua entrada aí da Holo Sports em si na N Sports. A N Sports é uma empresa de 2017, ela realmente já tem um tempinho. Ela nasceu como uma plataforma de OTT, né, uma plataforma paga para transmissão de conteúdo esportivo, muito baseado em esportes olímpicos, e depois focando em se tornar uma produtora mesmo de transmissão, mas sem necessariamente ah, sustentar um veículo proprietário, né, uma estratégia de crescimento de um veículo proprietário. A nossa entrada, ela eu não diria nem que é um upgrade, mas é um ajuste de rota baseado no que está acontecendo hoje no mercado, né, nessa oportunidade que a gente enxerga de ter outros veículos com potencial grande de agregação de audiência, de contar histórias no digital, e essa oportunidade de compartilhamento de direitos, né. A gente acredita muito nessa colaboração entre canais, então tem muita coisa que a gente oferece em termos de janela que talvez a Globo não ofereça, que talvez a ESPN ou o SBT, a Record não ofereça, e a gente pode se complementar. O próprio Cazé, a própria Live Mode, a gente pode se complementar e oferecer um pacote de mídia para os clientes mais robusto, com narrativas diferentes, com públicos diferentes. Então essa é a nossa visão para todos esses direitos. A Ola, voltando um pouquinho, ela é uma holding, composta por 2 empresas e 2 pessoas físicas, que somos nós da On The Nose, que é a minha agência, junto com o Alexandre Biancamano e o Rafael Capelli. O Alexandre com toda a experiência de Turner, foi CMO da Turner, da ESPN, do Grupo Iguatemi, então é um executivo de mercado de bastante tempo. O Rafa com todo o know-how de agência de publicidade, foi líder de atendimento da Finasca por 13 anos, e a gente já vinha tocando a nossa agência desde 2019,
e fazendo alguns investimentos em empresas, né? A gente passou pelo Canal Gold, tivemos na construção até o fim do ano passado, quando a gente vendeu a nossa participação. E a Sportente é a outra empresa, que é do Edinho, sócio fundador da agência Sherpa, do André Argolo, que foi secretário de esportes do governo Temer, um cara super engajado no esporte, e o Gustavo Azan, que construiu a área de Sportainment aqui da Ernst Young. Então você vê que já são perfis muito complementares, né? Tem o executivo, tem o cara do digital, o cara de agências, o cara de experiências, o cara dos números ali, o cara do relacionamento político, que é super importante, e junta com o Antônio Tabet, ex-porta dos fundos e um grande gênio da internet, trazendo todo o aporte criativo, e o Dr. Marcos Mota, que é talvez o principal advogado esportivo do país hoje, né? Então a gente tem um grupo muito forte ali na Ola, que entrou como sócio da N Sports, junto com o grupo Tadescom, fortalecendo essa narrativa, esse olhar para frente de direitos. Quando a gente olha para esse novo momento, esse crescimento ou reajuste de rota, a gente começa a aproveitar também, né, Marcelo, um momento de transição de direitos que é muito importante. A gente optou por entrar forte agora no início meio do ano, para aproveitar essa janela de direitos, de muitos direitos que estão trocando de mão. Então você pega um ciclo de Jogos Olímpicos, você pega um Mundial que recentemente foi anunciado, entre Globo e Cazé, que estava nessa transição também de como que o direito ia ser estabelecido. Você pega uma La Liga, pega um Campeonato Carioca. Então são muitos direitos que estão trocando de mãos, ou com a possibilidade de trocar de mãos, e a gente quis aproveitar essa oportunidade, já começando com coisas legais, né? Essa semana que vem mesmo já vamos ter a gira asiática do Barcelona, né? Dos amistosos do Barcelona. A gente entra com pré-Champions League, a gente entra com a Supertaça de Portugal, Supertaça da Itália. Daqui a pouco alguns campeonatos femininos relevantes que a gente vai anunciar. Então tem um momento super fértil para a gente entrar junto com os programas, né? E é como eu te falei, usando o direito como meio, e abastecendo os programas, como o Neguerê, o Negueritmo, que é o programa do Neguerê, o Brabo Tem Nome do Chico, o Vai Gabi com a Gabi Martins, e outros programas que a gente vai entrar na nossa grade. Mas é muito desse momento de transição de direitos, essa oportunidade, e essa frente de contar histórias, né? Gerar engajamento, manter uma cauda longa de conversa com a nossa audiência. Esses detentores de direito, né, André, se eu pegar 10 anos atrás, acho que 10 anos, tinha um monopólio, era a Globo que tinha aí um ou outro torneio que a Globo não gostaria de ter, acabava sobrando aí para outras emissoras, os canais fechados. Ainda a gente não tinha esse direito de transmissão, né. Hoje em dia acho que as próprias entidades, né, COI, UEFA, FIFA, enfim, outras entidades entenderam essa importância de também ter os eventos dela na mídia digital, né. Acho que tem um ponto super importante, Marcelo, que o dinheiro ele estava ficando escasso, né? Para manter em um detentor, em um único cliente detentor de direito, né? E com o advento das novas plataformas, eu acho que apareceu a oportunidade de fatiar esse direito, diminuir o custo individual e aumentar o cheque para o detentor, em tese, para melhorar o produto, né? Então a Liga ela tem a possibilidade de fatiar isso de forma diferente, sendo direito para TV aberta, TV fechada, transmissão aberta digital, transmissão atrás de paywall, transmissão específica para empresas de bet, né, para canais de bet. Então essa possibilidade de você fatiar, você diminui o custo individual, e que possibilita de novos entrantes, como nós podemos entrar nesse jogo, mas também aumenta o cheque para a liga, e acaba isso em tese sendo revertido para premiações, para o clube melhorar contratações, melhorar os estádios, a oferta para o público. Então a gente está bem esperançoso nesse ciclo virtuoso também.
Legal também que você falou a questão dos direitos para a N-Sport ser o meio, né, não é o fim. E aí você citou os programas, tem o Vai Gabi, por exemplo, que ela acaba indo para até a Série B, né, que te dá a oportunidade de viajar o Brasil todo, né, a Série B é um torneio com, enfim, cidades do Brasil todo, te dá a oportunidade de ir até lá e não só acompanhar o jogo, mas contar a história ali, histórias interessantes ali de uma cidade que vive, Belém, por exemplo, né, que vive futebol e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Então, a Série B tá sendo uma experiência fantástica pra gente, porque é um produto extremamente poderoso, né, uma força regional incrível, e ele foi muito mal trabalhado, né, ao longo dos últimos anos, né, e acho que não é culpa de ninguém, acho que é um processo. Então esse olhar de regionalidade, hoje se eu não me engano esse ano, pela primeira vez em, sei lá, 10, 15 anos, a gente tem um representante, pelo menos um representante de cada região do país. Então isso é algo muito poderoso, né, que a gente está tentando cada vez mais aproveitar. E quando a gente leva a Gabi nos estádios, nas cidades e viver o futebol de formas diferentes, ou como cada região ela vive o futebol, seja por meio da experiência dentro do estádio, da alimentação, do pré-jogo, do dia a dia ali, antes e depois do evento acontecer, a gente consegue mostrar essa regionalidade de forma muito forte para o resto do Brasil. Então coisas que talvez a gente não teria acesso com tanta facilidade, e eles começam a perceber que existe um Brasil dentro de cada região do nosso país, né? E isso é muito bacana. São essas histórias que a gente quer contar, essas diferentes histórias que a gente quer contar e dar voz também para essas regiões que são super fortes. A gente está vendo algo que não chega a ser uma surpresa, mas é uma confirmação de que o norte e o nordeste do país é algo surreal em termos de engajamento e audiência com o esporte, com o futebol. E isso a gente está super contente em ver esse tipo de engajamento. E eu vi uma outra entrevista tua, vocês estão produzindo uma série documental, né, sobre Série B, assim, Isso. divulgando. Ah, os três pilares aqui de conteúdo da N Sports, eles passam por direitos, obviamente, os programas que ativam esses direitos e produtos originais, né? Séries, filmes, eu acho que conteúdos que a gente possa chamar de nosso e distribuir em diferentes plataformas, até não só em plataformas da N Sports. E uma delas, e o primeiro que a gente já está em desenvolvimento, é uma série do Thiago Silva, que acabou sendo uma super oportunidade que caiu pra gente. Ele tem uma história incrível ali de superação, né, e altos e baixos da carreira, um cara super vitorioso, respeitado, mas que teve os momentos de questionamento e teve a questão da doença, da embolia. Então ele tem uma história muito poderosa que a gente já está em produção e espera em breve lançar para o público. Legal. E recentemente, foi anunciado o Galvão Bueno, né, como sócio da N Sports, e foi um anúncio, o Galvão que saiu da Globo, tá em várias frentes agora, né, a gente viu o Galvão na Prime Video, viu o Galvão na Band, e agora como sócio, foi anunciado, se não me engano, que ele vai ter um programa, acho que na Copa, né, do ano que vem. Sim. E como que tá sendo a atuação dele, assim, André? Até o pessoal acho que tem curiosidade, ele dá pitaco, assim, no ideias de programa, tem alguma coisa planejada pra ele antes da Copa, ou realmente só vai ser na Copa? Pra ele digo, na frente das câmeras. O Galvão foi uma grata surpresa, assim, pra gente, né? A gente de fato tá 3 meses na operação da N Sports, e obviamente que a gente tem vários sonhos quando começa, mas nem todos esses sonhos acontecem. E um deles era a gente ter uma grande personalidade, né? A gente acabou que no nosso planejamento nós tínhamos três grandes objetivos para fazer o lançamento, que era ter uma grande personalidade, ter um direito relevante e pelo menos um patrocinador ali ajudando a gente a contar a história na Série B. E a gente acabou conseguindo ter essa grande personalidade através do Galvão.
E o que me surpreendeu mais é a energia dele, assim. Ele é um cara extremamente ativo, com 75 anos de idade, é um cara ativo, ele manda mensagem, ele cobra a gente sobre os direitos, sobre como é que estão as negociações, o que que a gente está olhando no mercado, compartilha notícia. Ah, a X-Sports fez a parceria com a ESPN, o que que vocês acham, não sei o quê. Então, isso surpreendeu bastante a gente, esse nível de, desculpa o termo aqui, mas esse nível de tesão dele pelo negócio. Acho que deu também a oportunidade dele revigorar, trazer uma oportunidade para ele de trabalhar num negócio que é dele, né? Um dia ele falou pra gente, pô, eh, quando que eu ia esperar que eu ia ser dono de um veículo de comunicação, né, lá atrás. Eu falei: "Puta, ouvir isso de um cara com a história do Galvão dá até um arrepio, né?" E sim, a gente tem um projeto já para ele na Copa do Mundo, e esse projeto de Copa ele começa antes, ele tem um pré-Copa e uma atuação durante a Copa do Mundo que a gente espera poder lançar em breve aí essa novidade mais detalhadinha para o mercado. A expectativa é que ele esteja em uma outra transmissão, né, até o final, até o início da Copa, né, que ele não participe só com a imagem durante o projeto em si, mas que ele tem alguma presença em transmissões. O que a gente tem combinado com ele é que qualquer evento que seja Brasil contra alguma coisa, seja de ginástica, de futebol, de peteca, se for Brasil contra alguém, ele tem interesse em participar. Acho que ele sente que a vida dele foi muito de representar o Brasil, emprestar a voz dele para o Brasil, disputar contra os outros países algum tipo de esporte. Jogo da seleção hoje em dia, sem até hoje, né, sem o Galvão fica muito esquisito. É, O Flamengo com outros narradores ali. Quero agradecer o André. André, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter participado aqui com imagina. a gente. É um projeto muito legal e, enfim, novas plataformas, acho que realmente é o futuro aí, principalmente de transmissões esportivas. Eu acho que vai ser o caminho aí para os próximos N anos aí. Obrigado, André. Obrigado, Marcelo. E a gente conta muito com vocês. Como eu falei, a gente acredita muito nesse meio colaborativo, né? A gente cresceu, o Desimpedidos, cresceu Acelerados, os outros canais que a gente teve, a época da NWB, sempre com esse viés de colaboração e mantém essa crença de que a gente consegue fazer um mercado colaborativo, de se ajudar, de emprestar um pouquinho do que a gente tem de melhor para os outros veículos, pegar um pouquinho emprestado também o que os outros veículos têm de melhor, e assim fazer com que todo mundo cresça junto dentro do seu espaço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado de novo, André. É isso aí, pessoal. Bate-bola essa semana. Semana que vem tem mais. Um abraço para todo mundo.